Fala aí galera do Bike é Legal, tudo bem? Hoje a gente vai inaugurar um novo formato aqui para falar de ciclismo de alto rendimento, mais especificamente do Tour de France que está rolando, eu sei que vocês estão acompanhando. Então é um novo formato para a gente comentar aqui tudo o que aconteceu de melhor na última semana do Tour de France, a primeira semana desse Tour. Hoje, segunda-feira, que é o dia de descanso. Já foram 9 etapas e a gente vai falar o que de melhor aconteceu aqui. Depois vocês vão aí, deixa sua curtida, seu comentário e diz pra gente se esse formato aqui agrada, se é legal, se a gente deve continuar fazendo isso. Tô aqui com o Thiago Maihara, que assim como eu também é editor aqui do portal do Bike é Legal, e vamos começar o assunto com a primeira etapa. Tudo começou na semana passada com contrarrelógio em Düsseldorf, na Alemanha. 14 quilômetros e muita chuva, né, Maihara? O tempo estava feio, complicou bastante para os atletas, muitas quedas aí durante o percurso. Inclusive o Valverde, o Alejandro Valverde da Movistar, um dos principais atletas da equipe, teve uma queda feia, teve que abandonar. Foi uma etapa bem bagunçada, mas bem legal de assistir também. Interessante essa queda do Valverde, porque quem caiu foi o Valverde, mas doeu mesmo no Quintana, né? O Valverde é o principal gregário, assim como se diz, né, do Quintana. Era um dos principais embaladores dele, um cara bem forte nas subidas, que ajudava muito o Quintana. Então uma força do próprio Nairo Quintana acabou saindo fora logo no começo do Tour de France. Primeira etapa, joelho e tornozelo quebrados. Tá fora o Valverde, vai fazer falta pro Quintana. Mas daí a vitória mesmo foi do Geraint Thomas, né? E olha só, destaque aqui, tô olhando aqui na tabela dos primeiros colocados desse contrarrelógio mais curto, de 14 km, 4 dos top 10 são da Sky. Os caras andaram forte mesmo, hein? A equipe Sky é conhecida como a mais forte de todo o circuito aí do ciclismo de estrada, e eles mostraram a força aí nesse contrarrelógio, né? O Geraint Thomas ganhou muito bem, e Froome veio bem também, que é o principal concorrente, o principal atleta da equipe Sky, e toda a equipe mostrou sua força também. O Geraint Thomas, claro, assumiu a camisa amarela nessa primeira etapa, e o Froome, Chris Froome, já abriu distância logo de começo. Ele chegou em sexto aí nessa classificação do contrarrelógio da primeira etapa, já abriu 35 segundos para o Porte, 36 para o Quintana, 38 para o Pinot, 40 para o Aru e 42 para o Contador, que são os outros que a gente imaginava que podiam ser os principais concorrentes pela geral do Tour de France deste ano. Vamos para a etapa 2, Maihara? Bora. 203 quilômetros de Düsseldorf, na Alemanha, até Liège, na Bélgica. Eu vou te falar que eu até entendo comercialmente esse negócio do Tour começar fora da França, mas o Tour de France devia ser na França, né? Já chega. Eu também concordo com isso. Mas tudo bem, vamos em frente. Só um detalhe. Etapa plana, etapa para sprint. Já vimos Marcel Kittel brilhar muito. Ele ainda ia fazer muito bonito, a gente vai falar sobre isso, mas foi a primeira vitória dele, primeira vitória em sprint, deixando para trás o Greipel e o Arnaud Démare. Esse trio aí é o que ia fazer ao longo da semana as principais disputas no sprint, que teve muita polêmica. Eu sei que você já está esperando por isso, mas calma aí que já vai chegar essa hora. Chuva de novo, né? Froome caiu. Tempo ruim, Froome caiu, mas não teve muito problema, teve que trocar de bicicleta também, mas nada que custou muito tempo para ele, se recuperou rápido, a equipe ajudou bem ele. E o Marcel Kittel já veio mostrando logo sua força logo de cara na primeira prova de sprint, mostrou que não veio para brincadeira nesse Tour de France e que quer dominar todos os sprints. Vamos para a etapa 3 do Tour de France. 212 quilômetros, o Tour de France enfim chegando à França, saindo da Bélgica, e a vitória foi dele, Peter Sagan. Por que ele ganhou essa etapa, Maihara? Esse trajeto dessa etapa hoje era perfeita para ele, né? Um trajeto de sprint puro, né? Plano puro, mas também não tem muita subida, tem uma outra subidinha que ele ainda vai muito bem. Perfeito para características do Sagan, desde antes do Tour já se dizia que essa etapa podia ser dele e nada saiu do controle dele. Nada saiu do controle dele. Mal podíamos imaginar o que ia acontecer na etapa seguinte, etapa 4. Chegou a hora de falar de polêmica, meus amigos, porque todos vocês já sabem, eu não vou precisar aqui ficar falando o que aconteceu, a gente vai só comentar a maior polêmica do Tour de France 2017 até agora. A etapa 4 foi para o sprint de novo, a vitória foi do Arnaud Démare, mas todos os comentários ficaram por conta dele, Peter Sagan, atual bicampeão do mundo, eliminado da principal competição da temporada. Maihara, o que aconteceu? Etapa que chegou para o sprint final com muitos atletas brigando,
Sagan e Cavendish lá tentando brigar corpo a corpo na última reta. Cavendish tentou fazer uma ultrapassagem pela direita, ali pelo canto da pista, onde quase não tinha espaço. Sagan fechou a porta ali, levantou um pouquinho o cotovelo, deu uma briguinha ali se foi antidesportivo, se ele estava na proteção dele. Acabou que o Cavendish bateu no Sagan, se esborrachou ali na grade, na guia, caiu. Ainda 2 atletas ainda passaram por cima dele. Saiu bem avariado ali, depois ele levantou, até terminou a prova, mas estava bem, dava para ver na cara dele que ele estava bem mal. E o Sagan fechou a porta ali, terminou a prova e só depois toda a polêmica cresceu mais ainda. Olha, Japa, eu confesso que eu assisti, reassisti, vi de todos os ângulos e confesso que eu não cheguei a uma conclusão ainda sobre essa decisão do Tour e propriamente sobre a ação do Sagan, sobre a ação do Cavendish, que já vem cortando. Talvez ele tenha tentado passar num lugar onde não tinha espaço também. Mas se a gente vê o sprint de alguns segundos antes, você vai reparar o Cavendish também cortando muito e o Sagan fechando ele já desde o começo. Então talvez o Sagan também tenha levado ele a ficar muito sem espaço. Tem aquele cotovelão levantado que ficou mais polêmico por causa da foto com o cotovelo levantado, mas que também é até um instinto, pode até ser um instinto natural de equilíbrio na hora que eles se tocaram, talvez. Então, não sei. A gente até na hora vendo ali, viu alguns replays, antes de ver essa foto que saiu aí, que parece que o Sagan tá com o cotovelo bem alto ali, a gente até falou, parece até que ele tá se protegendo ali para não desequilibrar, não foi nem tanto na maldade. Mas aí depois a gente vê as fotos também falam muito, dão uma outra impressão também, às vezes até parece uma impressão mais forte que ele realmente foi com o cotovelo ali. Ninguém é santo ali, ninguém é inocente, mas eu particularmente acho que foi muito pesada essa desclassificação dele. Ele tinha tomado uma punição, pouco depois ele tinha tomado uma punição de perder todas as posições que ele tirou, terminar por último no pelotão. Acho que estaria de bom tamanho uma punição assim. Agora uma desclassificação é pesada, né? Assim. Era uma disputa muito forte ali, os dois são muito competitivos. Os dois atletas, Cavendish é conhecido pela competitividade, o Sagan mais ainda, estava brigando para ganhar o 6º título de camisa verde, não ia querer ceder uma posição ali nunca. Então foi uma briga bem intensa, talvez um pouco fora do que é o esporte mesmo, mas acho que a punição para o Sagan acabou sendo um pouco pesada demais até. Agora deixa eu dar uma provocada aqui. O quanto essa nossa opinião, que eu divido com você, não é influenciada pelo histórico dos dois atletas. Porque se a gente pegar o histórico do Cavendish, é de várias tretinhas em sprint final, alguns lances aí de dique vigarista para falar na real mesmo, enquanto o Sagan, por outro lado, é o bom moço, é o popstar do ciclismo, é o cara que todo mundo gosta, é o campeão do mundo. Quanto a gente, e eu me coloco nessa também, não está sendo um pouco influenciado por essa imagem que a gente tem dos dois. Claramente, na hora que a gente viu tudo isso, a gente saiu em defesa do Sagan, ficou meio assim porque era o Cavendish. Mas depois tentando ver mais friamente, deixando de lado todo o histórico dos dois, ainda assim eu acho que foi um pouco demais essa desclassificação dele, e a gente já viu até o Cavendish fazendo coisas parecidas ou até piores e nada aconteceu com ele, seguiu tranquilo, ficou na posição dele lá, não tomou nenhuma punição. Tá bom, Sagan eliminado, vamos em frente com a etapa 5 do Tour de France, a primeira com montanha nesta edição de 2017. A chegada aí com 6 km no finalzinho de subida. E quem brilhou foi ele, o cara mais bonito do pelotão, Fábio Aru. Tirou 20 segundos e o Froome deu uma demorada ali pra seguir ele, né? Seguir o ataque. O Aru atacou. Aí o Froome ficou muito, putz, vamos, não vamos, tava com a equipe inteira ali, tava com a equipe forte, deixaram o Aru ganhar um pouco de espaço, e aí quando falaram, vamos atrás agora, já era um pouco tarde demais, o Aru já abriu uma vantagem, chegou numa parte forte da subida, então era difícil tirar o tempo ali também. O Aru se mostrou bem forte também, se mostrou bem preparado nessa etapa, e conseguiu chegar tranquilo ali, numa vitória sozinho, que talvez até seja difícil ele conseguir alguma coisa assim mais pra frente, então foi muito importante para ele já ganhar esse tempo logo de cara. E o Quintana, hein? Quintana tá sentindo a perna ainda do Giro de Itália, né? Já logo na primeira etapa, uma subida curta, 6 km, mas era muito, muito forte, chegava a ter mais de 21%, 22% de inclinação em alguns momentos.
E o Quintana sofreu, o Quintana sentiu, logo o primeiro ataque ali, logo ele já não conseguiu aguentar, já ficou para trás, já sobrou do grupo. Mostrou que essa ideia de querer ganhar o Giro de Itália e querer ganhar o Tour de France é muito difícil, quase ninguém consegue fazer isso. E já não ganhou o Giro de Itália e agora o Tour de France logo na primeira subida já mostrou que vai ser muito difícil para ele também. Nessa etapa aí foram 54 segundos que o Quintana perdeu em relação ao Froome. Então você já bota aí mais de 1 minuto e 10 para o Fábio Aru. Foi nessa etapa também que a camisa amarela passou para ele, para o Froome. O Froome não quis ir tão atrás, não quis se desgastar tanto porque era uma subida bem dura, porque ele controlou a distância ali, já viu mais ou menos quanto tempo ele precisava para ganhar a camisa amarela, só poupou energias ali junto com a equipe, não se desgastou muito, fez o necessário para assumir a camisa amarela. Será que a gente vai ver algo parecido com o ano passado, que é o Froome assumindo a camisa amarela relativamente cedo no Tour e aí fazendo o que precisa ser feito, tirando até um pouquinho das emoções, sendo muito calculista e para ganhar o Tour e ficar com ela até o final? Corre muito esse risco, né? Até agora a camisa amarela só ficou com a equipe Sky, estava com um companheiro de equipe dele, o Geraint Thomas, que também é um cara bem forte, que é um cara que ajuda muito o Chris Froome. E agora já passou para as mãos do Froome. Corre o risco de ficar muito monopolizada a briga pela camisa amarela. O Froome é um atleta muito forte, que quando tem a vantagem sabe controlar muito bem. Apesar que nessa temporada ele não está com os melhores resultados, não foi tão bem nas provas que antecederam o Tour de France. Mas é o Christopher Froome, ele falou que ia ser um desafio muito grande ganhar esse Tour de France, e já conquistando a camisa amarela logo cedo, vai dar uma confiança muito grande para ele, e ele sempre consegue controlar tudo, sempre é um cara que não corre muitos riscos, não sofre muito nas provas, então acho que é um cenário perfeito para ele logo de cara no começo do Tour de France. Vamos em frente, porque nas próximas etapas tivemos muita emoção nos sprints. Esse também eu acho que é a grande graça, assim, porque por mais que uma etapa plana não seja tão emocionante assistir ela inteira, essa disputa entre os velocistas para ver quem vai ficar com a camisa verde, ainda mais agora, sem o Sagan na disputa, porque já era quase cartas marcadas aí, que é muita característica dele ganhar, abre espaço para caras como o Kittel, que na etapa 6, que a gente está falando agora, foi mais uma vez o vencedor no sprint. Mais uma vez o Marcel Kittel se mostrou muito forte, com uma explosão muito grande, ele não estava tão bem posicionado nessa etapa para ganhar, mas mostrou a força, saiu lá de trás. Chegou até 71 km por hora, que é uma velocidade absurda para uma pessoa sem motor, sem nada, com a força das próprias pernas, do próprio corpo só. Chegar a 71 km é muita coisa, é muita força. E ele mostrou que está muito bem, ganhou a etapa e vai para cima da camisa verde. É mais uma motivação ainda para o Marcel Kittel dar esse show que ele está dando até agora. Falando em dúvida, a gente falou aqui que eu fiquei assistindo até o final de semana as imagens da eliminação do Sagan e não cheguei a uma conclusão. Agora, pior ainda, esse sprint da etapa 7, que o Marcel Kittel ganhou contra o Boasson Hagen da Dimension Data, mas no photo finish, e assim, nem no photo finish dá pra gente saber a olho nu quem ganhou ali. Ali a gente ficou até achando que o pessoal da organização fechou o olho, tirou para o ímpar e escolheu um dos dois, porque olha só a distância mais rara. Oficialmente, a distância entre os dois, a gente está mostrando o photo finish aí para vocês verem como não é brincadeira, não dá para dizer quem ganhou. A distância foi de 0,0003 segundos. Nada, não é nada. 5 milímetros aí, mais ou menos, a distância entre os dois. Não tem empate, mas nesse caso aí podiam ter feito alguma coisa, porque moralmente é um empate isso aí, né? A gente sempre brinca aqui quando a gente vê as provas de sprints que são muito acirradas, que na dúvida levanta a mão, comemora ali, que vai que ninguém repara, já te dá a vitória. Faltou essa malandragem pra Nessa hora ali, eu acho que nenhum dos dois conseguiu ter nem essa certeza, a dúvida era tão grande na cabeça deles que nem eu falei, eu vou comemorar porque pode ficar feio pra mim aqui que eu perdi, porque não dava pra saber mesmo quem ganhou. A gente viu. Eu acho que nesse caso aí, se um dos dois tivesse levantado a mão, comemorado, aí o pessoal ia ficar na dúvida e ia dar pro cara que comemorou pra foto ficar bonita e beleza. Porque até hoje, a gente olhou hoje de manhã essa foto aí e não sabe quem ganhou, não dá pra saber quem ganhou. Se desse pra qualquer um a vitória, a gente não ia contestar.
não dá para saber quem ganhou. Foi muito emocionante. E essa é uma das emoções dos sprints também, porque chega no final da prova, uma chegada assim que você correu 200 km por uma distância de 5 milímetros entre você e o segundo colocado. Essa é a graça do sprint. Eles deram muita força, os dois terminaram muito cansados a prova. Depois, quando focalizou lá o Kittel, quando falaram que ele ganhou, ele quase não tinha força para comemorar, de tão cansado que ele estava. Então, essa é uma graça muito grande, a força do atleta, o atleta brigando contra ele mesmo, não só contra ele mesmo, né, contra os outros atletas, mas mais ainda contra ele mesmo, para se superar, ganhar aquele centímetro, aquele milímetro que faz a diferença no final da prova. Nossa, o Bolsonaro vai ficar com esse negócio entalado na garganta pro resto da vida. Imagina. Vamos em frente, Mayara. Etapa 8, 3 montanhas, aí o negócio começou a ficar sério mesmo. 187,5 quilômetros de distância. Tivemos a primeira vitória de uma fuga no Tour de France 2017. Depois de uma etapa para aquecer ali, com uma subidinha de 6 km na etapa 5, agora sim realmente começaram as montanhas. Os fortes escaladores, os candidatos à briga pela classificação geral começam a aparecer, mas nessa etapa aí quem apareceu foi a fuga. O Lilian Calmejane, da Direct Energy, acelerou na subida final, desgarrou do pelotão e aí ninguém conseguiu mais buscar ele. É impressionante nesse finalzinho de prova ver o esforço do atleta, ver... Acho que isso que é tão apaixonante do ciclismo. Você vê um cara que não é nenhuma grande estrela, nenhum pop star do ciclismo, e o cara ali ganhando uma etapa, conseguindo um resultado muito importante para a carreira dele, e o tamanho do esforço físico e mental do cidadão ali nos metros finais. O cara já estava com a cara... Ele estava com cara de cãibra. Foi uma prova 187 km num ritmo forte, e ali na última subida ele ainda tirou a força que ainda tinha no corpo para acelerar, para desgarrar, para fugir do pelotão. E aí com a distância já garantida, já com uma distância boa lá na frente, ele começou a sentir muita dor, mas mesmo assim não desistiu, porque estava na frente, tinha a chance de ganhar uma etapa num grande tour, que é uma realização muito grande para um atleta. Não desistiu, apesar das dores, dava para ver na cara dele, que nem o Murilo falou, com cara de cãibra, dava para ver, dava para sentir a dor, quase sentir a dor que ele estava sentindo. Eu me identifico muito quando eu vejo os caras com a língua de fora, assim. Eu me sinto numas subidas aí, me matando. É outra beleza do esporte, né? O cara não desiste, foi até o final e foi recompensado no final com essa vitória, bela vitória para ele, merecida. Chegando ao finalzinho aqui do nosso resumão da semana do Tour de France, com a etapa de ontem, domingo, etapa 9. Aí sim o bicho pegou, porque tinha muita montanha. A etapa rainha desse Tour de France, logo cedo na etapa nova, os organizadores desse Tour de France quiseram distribuir um pouco as montanhas para ter uma emoção logo no começo, para não deixar toda a emoção de subida no final, deixar só os sprints. Então já colocaram uma etapa rainha, uma etapa muito forte logo no nono dia. E foi uma etapa que entregou tudo que todo mundo esperava para uma etapa desse porte. E a montanha de maior destaque foi a última delas, Mont du Chat. Essa montanha não era usada, Mayara, no Tour de France desde a década de 70, eu estava lendo isso aqui hoje de manhã, que é uma das reclamações do pessoal da BMC, que a descida é muito perigosa. O pessoal treinou lá, competiu lá em outras provas antes do Tour de France, mas os 1.504 metros de altitude dela tornam duro na subida e bastante perigoso na descida. Para falar da subida antes, ali já fomos separando homens dos meninos. Os principais concorrentes à camisa amarela já se separaram do pelotão e já atuaram com mais força, principalmente na subida dessa montanha. Já estava todo mundo junto até. Uma das polêmicas, ou pequena polêmica aí que aconteceu ontem, foi envolvendo o Froome e o Fábio Aru. Que a gente viu em um momento ali da subida, exatamente no momento que o Froome levanta a mão, que está com problema mecânico, é a hora que o Fábio Aru ataca. Mas é assim, instantaneamente. Depois da prova até o Fábio Aru falou que foi coincidência, que ele nem tinha percebido que o Froome tinha tido um problema, mas enfim, ele atacou, tentou fazer uma fuga, chamar uma fuga com alguém. Acabou que os outros atletas que estavam no pelotão, os outros concorrentes, acharam meio injusto isso e não acompanharam ele. E aí logo em seguida o Aru já desistiu, já voltou pro pelotão, o Froome se recuperou dos problemas mecânicos que ele teve e ficou tudo bem, tudo legal. Ficou tudo elas por elas, né? Mas aí na descida é que o negócio ficou feio. Tivemos uma queda muito assustadora mesmo. Richie Porte
que eu vou te falar, eu estava contando muito com o Richport esse ano, mas ele caiu feio na descida. A imagem até assustou muito, porque ele pareceu se machucar muito, tá fora do Tour de France 2017, é mais um nome de muita importância que cai cedo aí. É realmente uma pena, né, Maihara? O Richport estava muito forte esse ano, veio de resultados muito bons, expressivos antes do Tour de France e se mostrou forte na primeira etapa lá que teve subida. Ele acompanhou muito bem o Froome, quis atacar junto para ir atrás do Aru, estava mostrando estar em forma, estar bem para ir para esse Tour de France. É uma pena que ele teve uma queda muito feia, ele teve uma fratura, algumas fraturas ele teve, mas a mais grave foi na coluna, no pescoço. E é uma infelicidade para o Tour de France ele sair tão cedo nessa disputa, ele que vinha muito bem e acaba facilitando as coisas até para o Froome. Show de horror, que azar para um atleta que prometia viver um grande Tour de France, né? Se não ganhar do Froome nem nada, mas fazer uma boa disputa pelo menos, né? Não, foi muito feia mesmo a queda, me lembrou até um pouco as quedas que aconteceram na Olimpíada aqui na descida da Vista Chinesa. É uma descida que lembra muito o quanto era perigoso também a descida da Vista Chinesa. Uma pista escorregadia, não tão larga, um pouco estreita até, e com a parede, com um vão ali do outro lado. Ele podia ter caído até pior, mas a curva estava pro lado da parede. Acabou caindo, se chocando a parede, ainda levou junto o Daniel Martin da Quick-Step, que passou por cima dele ali na hora. Foi bem feio, era bem perigoso mesmo o que podia ter acontecido ali. Ele saiu com algumas fraturas, mas ele já está bem, vai se recuperar e vai voltar aí nas próximas competições e acho que vai voltar muito forte ainda. Diz que já volta em final de agosto, por aí. Eu acho que esses caras são feitos de outra coisa que não é osso de verdade, né? Porque se eu caio e quebro esse tanto de osso aí, eu só volto mais ou menos em 2020 a pedalar. Se voltar, né? Se voltar. Mas vamos falar da chegada dessa etapa 9 desse último domingo, porque os 5 que chegaram ali para o sprint final, para uma força final, foram Froome, Aru, Fuglsang, Barguil e Uran, que foi o grande vencedor. Teve até que ter foto finish para ele vencer ali. É engraçado quando tem. Eu acho engraçado quando tem foto finish para chegada de montanheiro. O Barguil tentou chamar uma fuga ali, tentou sair na fuga ali na descida final, mas aí depois foi alcançado pelo Bardet, que desceu muito bem. Aí o outro grupo já chegou com Fuglsang, com Froome, com Aru e com Uran. Aí foram controlando aí, porque depois da última descida ainda teve um percurso bastante plano até a chegada, então deu pra galera se recuperar, deu pra galera preparar um sprint de gente de montanha, até estranho falar isso, mas aí no final o Uran mostrou muita força, entrou na frente ali junto com o Barguil e eles brigaram ombro a ombro ali para ver quem chegava e foi no photo finish de novo, foi duvidoso de novo, na hora também não deu para saber quem ganhou. E quem se deu bem nisso aí também foi o Froome, que chegou em terceiro colocado, ganhou uns segundinhos bônus ali, abriu um pouquinho de distância para o Aru, que chegou logo em seguida também. É importante uma etapa de subida, não só por esse final que o Froome ganhou um tempinho, mas também porque muitos outros concorrentes ficaram para trás. A gente já falou do Richport, que infelizmente abandonou, mas outros atletas que sempre são considerados caras para disputar a classificação geral acabaram ficando muito para trás. Nairo Quintana perdeu muito tempo de novo. Nairo Quintana perdeu 1 minuto e 15 segundos e o Alberto Contador 4 minutos e 19. Esse dia foi um dia de azar para o Contador. Ele também caiu 2 vezes durante a prova, perdeu muito tempo. Depois da etapa ele até já deu uma entrevista meio desanimado, falando que ia ter que repensar seus objetivos para esse Tour de France. E agora fica muito difícil mesmo para ele. Na toalha, muito distante, né? Muito atrás. Vamos ver como ficou então a classificação geral depois dessa primeira semana de Tour de France, essas primeiras 9 etapas. Para falar das camisas, na camisa verde de pontos está ele que está debulhando em todos os sprints, Marcel Kittel, o alemão da Quick-Step. Na camisa branca de bolinhas de montanha, Warren Barguil. E com a camisa branca de melhor atleta jovem, Simon Yates. A camisa amarela, como vocês já sabem, ainda é dele. Chris Froome pega essa camisa e não larga. Será que não vai largar de novo? Olha só a distância. Na classificação geral, Froome da Sky é o primeiro.
seguido por Fábio Aru da Astana, com 18 segundos atrás do Froome. Na terceira colocação vem o Romain Bardet da G2R, a distância dele já é de 51 segundos. Dos outros então favoritos, a gente vai ter que pular um pouquinho para baixo na classificação já. O oitavo colocado é o Nairo Quintana da Movistar, com 2 minutos e 13 já atrás do camisa amarela, e o Alberto Contador nem no top 10 aparece. Ele é o 12º colocado, 5 minutos e 15 atrás do Froome. O que a gente espera dessa semana aí? Froome fazendo feijão com arroz para ficar lá na frente, nenhuma emoção. O que vai rolar? Os organizadores do Tour de France queriam muita emoção logo de cara, muita briga para a camisa amarela. Eles conseguiram, acho que parcialmente isso, porque teve muita emoção nessa primeira semana. Essa etapa rainha foi muito boa, mas infelizmente pelo que aconteceu nessa primeira semana com o Richie Porte saindo fora, pela lesão, pela queda que ele teve, que ele era um atleta muito forte, que estava bem cotado nesse ano, e o Quintana e o Contador perdendo muito tempo, a briga fica muito tranquila para o Froome. Ele que já é conhecido por administrar bem quando pega a camisa amarela, quando pega uma camisa de líder, ele já sabe administrar muito bem, tem uma equipe muito boa junto com ele. Então, um cenário ideal para o Chris Froome. O Fábio Aru se mostra muito forte nessa primeira semana, tem que ver se ele vai conseguir aguentar as próximas duas. Está com uma distância boa, 18 segundos não é uma distância ruim para ele, ele consegue tirar em alguma etapa de montanha que o Froome não consiga se mostrar tão bem, mas está monopolizada essa briga entre esses dois. O Romain Bardet eu não acredito muito, ele está bem até 51 segundos, mas não acredito muito que ele possa brigar. O Rigoberto Urán é o quarto colocado a 55 segundos, venceu essa etapa, mas também não acho que é um cara que vai aparecer muito forte lá na frente, então a briga praticamente já na primeira semana, em uma semana de prova, vai ficar entre Christopher Froome e Fábio Aru. Antes mesmo do Tour a gente já falava que ia ser difícil alguém tirar esse Tour do Froome, agora ficou uma semana mais difícil com talvez um dos principais, o Richie Porte, já eliminado, já fora do Tour de France, infelizmente por essa queda, e Quintana e Contador. A gente aqui quer torcer pelo ciclista da América do Sul, para alguém desse continente, enfim, ganhar o Tour de France. Não sei se vai ser esse ano, mas vamos aguardar. Os poréns que tinham contra o Chris Froome, de ele ter se apresentado mal antes do Tour de France, de não ter ido tão bem antes, já ficaram para trás nessa primeira semana. Talvez aqui o mais otimista para uma vitória de outra pessoa sem ser o Froome possa falar, agora ele perdeu o Geraint Thomas, que também caiu nessa nona etapa e saiu fora da competição. E ele era o principal embalador do Chris Froome, o principal gregário dele. Bem lembrado. Mas a equipe Sky é muito forte, já se mostrou muito forte nessa primeira semana mesmo. Froome administra bem as vantagens, mas essas provas grandes são imprevisíveis, tudo pode acontecer. Tem mais 2 semanas de prova, muita emoção vem pela frente ainda. Bom, a gente vai terminando esse vídeo aqui com um resumão da primeira semana do Tour de France 2017. Eu espero que vocês tenham gostado, é um novo formato que a gente está testando aqui no canal do Bike é Legal, mas fala aí pra gente o que vocês acharam, comenta aí, corneta as nossas opiniões também, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, deixa tudo aí que a gente vai conversando ao longo da semana e acompanhe tudo também, a cada etapa do Tour, no site do Bike é Legal, bikeelegal.com, vai ter as nossas notícias lá, todo dia atualizando com opiniões e tudo que rola no Tour de France, beleza galera? A gente te espera aqui no próximo vídeo e bora pedalar! Tchau, até mais!